Muito bem, mais um bate-papo aqui na Rádio Laura, dessa vez Luiz Antônio Pilar. Vamos falar de Leci Brandão? Mas só se for na palma da mão? Só na palma da mão. Leci Brandão na palma da mão, vamos, é isso, batendo palma. Na palma da mão, que na verdade é o refrão, né? É a chamada da Leci sempre pro público. Todo mundo diz, eu só quero é te namorar, deixa eu te abraçar, E a deixa palma eu te da mão beijar. cantando. Vai, na palma da mão. É. E ela não pede, ela ordena, e todo mundo vem atrás. E aí, Você falou agora uma coisa importante, ela ordena, é engraçado, né? Ela é verdade, assim, a recordação que eu tenho dela, o que eu sempre percebi, é que ela é muito respeitada, né? A Alessia é uma das artistas que eu conheço pessoalmente, de perto, mais íntegra e respeitada e muito séria. A Alessia, ela é muito séria. Ela chega, às vezes, à beira da sisudez, porque é uma pessoa correta, é uma pessoa que prima muito ainda pela palavra. E são conceitos, eu posso falar isso, Rui. Eu conheci a mãe dela, Dona Leci com Y. Morreu recentemente, acho que morreu em 2018, 2019. Era uma pessoa assim também que passou esses conceitos, passou esses ensinamentos para si. Ela colocou isso na música dela, né? As coisas que mamãe me ensinou, e ela repete muito o mantra, que minha mãe me ensinou umas palavrinhas básicas, com licença, Bonito por isso, favor. né? Minha mãe me ensinou, Minha mãe me isso. ensinou, com licença, por favor, muito obrigado, vai com Deus, com todo respeito. Isso tudo ela alega à mãe dela. E esse foi o mote inicial do nosso espetáculo. A gente quis contar a trajetória da Leci, mas tendo como ponto de vista a mãe dela, o ponto de vista da mãe dela. O que a mãe dela entendia dessa obra dela, dessa trajetória dela. E a dona Leci sempre recebeu tudo isso com muita parcimônia, com muita simplicidade. Ela nunca se deixou encantar por esse sucesso da filha. Poderia, né? Poderia. A Leci trabalhou muito em função, isso é muito claro nela, de levar um certo conforto para a família. Foi uma mulher muito pobre, né? Eles foram muito pobres. A mãe era servente de escola, moravam sempre em escola. O pai morreu cedo. Então, uma das coisas que ela quis, ela traduz o sucesso como uma forma de poder ter dado um certo conforto para a mãe. Ela poderia ter surfado nessa onda, mas ela sempre se manteve na condição de uma mulher trabalhadora, uma mulher que sabia de todas as dificuldades artísticas que a filha passava e tal, e deu apoio nisso. É interessante porque é fácil, né? O deslumbre chega, né, de uma forma muito rápida. Você parece que a pessoa deslumbrada não tem o amanhã, né? Não tem o amanhã. E eu acredito que isso seja família, né? O fato da dona Alessi com Y ter colocado isso na cabeça dela, não dela, mas enfim, de todos que a conheciam, né? Eu acho que vem da família, né? A formação de caráter, né? É isso. Eu acho que é isso. Eu acho que você resumiu o que eu quis dizer. E também uma condição fundamental para um grande artista. Aquela pessoa que faz arte, seja ela qual manifestação for, arte plástica, literatura, cinema, televisão, música, teatro, se ela é realmente um artista, se ela é realmente um trabalhador desta profissão, desta atividade, ela sabe que o vislumbre é muito pouco, né? A gente está ali na atividade, faz um sucesso ou um fracasso, independe. Vem a onda, vem as críticas, mas passa. E logo vira um passado, e a gente tem que começar tudo de novo. Se o cara se deixar surfar por esse sucesso imediato... É muito fugaz, né? É muito fugaz. Muito gasoso, ele né? vai se perder e ele vai ser uma fantasia de si mesmo. Mas tem muito, hein? Tem muito. Tem muito. Tem muito. Assim, no sucesso ou no fracasso, os boletos chegam, né? Chegam. Independente se você é artista ou não. E no sucesso ou no fracasso, as pessoas passam. Todas. A obra fica. Então, eu acho que é uma questão do sentimento da Leci, né? Ela sempre trabalhou. Ela trabalhou para o seu sustento e trabalhou para deixar um legado
e conseguiu. E abriu, eu nunca gosto muito de apontar isso, porque tem gente que fez e não é registrado, essa coisa do primeiro, né? O primeiro samba, Sim, ou sim. não é pelo telefone, mas fica registrado ali uma das primeiras coisas que ela realiza para a música popular brasileira. Ela vai ser, por exemplo, a primeira intérprete feminina de si mesma. Ela vai compor e vai se gravar. E até hoje ela tem essa característica. Ela tem bastante sucesso. Na peça a gente canta 18 sucessos. Isso eu ia perguntar. São 18 sucessos, 18 então a peça sucessos. dura mais do que 1 hora e Não, meia. 1h40. Tem que 1h40. 18 sucessos, 15 músicas, dá mais ou menos 1 hora. Fora a fala. Fora o texto, toda a encenação, mas tem música que a gente encurta, canta só uma parte. Sim, entendo, claro. Para fazer só poder aquela... fazer, para a dar ilustração, um sentido, para a dar ilustração. E ela está no sentido, as músicas estão sempre no sentido, está a serviço da dramaturgia. Entendi. Nunca a dramaturgia a serviço da música. Né? Entendi. Tá. Então costura tudo bonitinho. Costura tudo bonitinho, tem um texto. As duas coisas sobrevivem uma sem a outra. Então eu poderia fazer um show de música só com essas 18 músicas, como eu poderia fazer a peça sem precisar cantar as músicas. Que legal. As duas mas com a Alessia não tem condição. Mas aí... ainda mais na palma da mão. Aí na palma da mão. Tem que ter isso. A reação do público é muito boa. Durante e depois da peça. Durante e depois da peça. Sai principalmente o público jovem, né? E hoje o público jovem contemporâneo, sai muito empolgado em conhecer mais a obra e mais a vida da Alessi, exatamente por aquele aspecto que eu estava te falando anteriormente. A Alessi é a primeira intérprete de si mesma. A Alessi é uma das primeiras mulheres na música popular brasileira a falar abertamente da questão homossexual e feminina. Né? Então hoje, para essa molecada jovem, cujo gênero está em discussão o tempo todo, a questão binária já não é mais a fundamental, quando eles vão assistir, eles falam, não acredito que tinha uma mulher no final da década de 70, 80, em plena ditadura militar no Brasil, pode até usar o falando velha, disso, velha. Uma velha falando disso. Que cabeça, fazer 80 anos. Que cabeça é essa? Pode, né? Eu não conhecia, eu quero saber mais dessa mulher, eu quero ouvir mais. Então, isso é um retorno absurdo, Rui, do que está vindo de pessoas jovens, gostando da música, gostando do samba de qualidade, como a peça diz, mas querendo entrar um pouco mais na vida política que ela estabeleceu. Essa não é política partidária, embora ela hoje seja deputada federal, deputada estadual de São Paulo, mas pela questão política que a música dela traz, como Zé do Caroço. Né? Quando eu comecei a fazer esse bate-papo, que eu não julgo entrevista, porque aqui é um bate-papo, a gente está conversando, e eu comecei a acreditar mais na cultura, aí eu ouço você falando isso, que os jovens vão lá e percebem que já no final da década de 70, ou sei lá, meados de 70, alguém já falava sobre isso e tinha que falar com muito cuidado também, né? Ela sempre teve esse cuidado, né? O que eu lembro dela, sempre teve esse cuidado. Sempre teve esse cuidado. Ela sempre foi muito certeira, né? Porque... Ela sempre foi muito objetiva, talvez sempre foi muito certeira. E ela tinha um cuidado, sim, mas esse cuidado não pode ser confundido com medo. Principalmente o medo da ditadura. O que a Alessi tinha, e ainda tem, e isso ela falou na estreia do nosso espetáculo, ela foi ver. Chegou lá de surpresa. Que emoção, hein? Que emoção. Os atores, quando viram ela sentada na primeira... Teve peça? Teve peça? Depois, quando acabou, ela subiu, foi, obviamente, reverenciada. Que bonito. E ela falou por uns 40 minutos. E ela falou uma coisa muito bacana. Vocês conseguiram falar para minha mãe o que eu não consegui falar. Olha isso. Então, tem coisas minhas, e a gente sabia no que ela se referia, que eu não tive coragem de falar para minha mãe. Pela época. Eu tinha muito respeito pela minha mãe. Então, esse respeito, essa objetividade, essa coisa de abordar o assunto de forma muito poética, menos do que medo da ditadura militar, ela tinha um respeito à mãe. Era um assunto difícil de ser conversado. Muito embora a mãe dela a apoiasse em tudo.
Mas tinha uma questão ali de geracional. Geração. Não De era, geração. geração, não tinha como. Entendeu? É. E ela falou, vocês fizeram uma grande homenagem a mim e a minha mãe. E como eu me emocionei... Vocês isso ela falaram por falando, mim, né? como eu me emocionei vendo a menina que faz a minha mãe recebendo todas essas informações. Esse jogo cênico é muito bonito, né? E muito bonito também é a gente homenagear quem está em vida, Sim. quem está produzindo. Imagina no palco, Quem imagina o ainda tá- Alessio Brandão subindo no palco, os atores devem ter tremido de respeito, né? Tem um ator que começa o espetáculo no centro do palco, Ah, cantando, fazendo uma alusão, uma música em homenagem a Exu, para abrir, né, os trabalhos. E ele fica lá, ele disse que viu, ele está lá cantando e viu aquela senhora vindo andando. Ele falou, meu será Deus. Alessi? Não, não é. É. Não é. Aí sentou, bum, em frente a ele e falou, é. E aí ele disse que ele começou a tremer e falou, e agora, meu Deus, no dia da estreia? É o respeito, né? É o respeito. É o respeito. E a homenagem dela, né? Nossa, Agora você falou de Exu, vamos dizer, orixás, né? A peça é isso, né? Também não só isso, mas a peça passa por isso. passa porque a carreira da Alessi Sim. passa muito por isso, a vida da Alessi passa muito por isso. É importante hoje a gente afirmar a religiosidade de matriz africana, tanto quanto as outras, até para a gente batalhar pelo respeito Sim. às Acima de diferentes acima de tudo isso. religiões. A gente tem que afirmar aquela que a gente pratica, embora eu não pratique, mas aquela que é praticada em respeito, sempre em respeito às outras. Óbvio. E aí, como eu te falei, né, numa das primazias dela, a Alessi vai trazer para os seus discos, a partir de um determinado momento, meado da década de 80, que a história é a seguinte, ela passa 5 anos sem gravar. Ela tem um problema com a gravadora multinacional, que não queria gravar um repertório que ela propôs, e um repertório maravilhoso, que tinha Zé do Caroço, Papai Invadiu, Mamãe Gostou, Isto é Fundo de Quintal, Graças à La Vida. Tudo que depois... Os caras não, queriam fazer um outro sambinha, estava mais ou menos na época daquele sambinha mais popular. Assim. Popular. Posso falar isso, popular, né? Não, popularesco. Não sei. Que hoje, diante do que é popularesco, hoje são riquíssimos. Eu não vou citar aqui nomes comparativos, mas você ouve hoje o que eles estavam querendo gravar naquela época como coisa mais simples, hoje é extremamente sofisticado. E ela bateu o pé e disse que não. Aí com isso ela saiu da gravadora, dessa internacional. Passou 5 anos e estava no desespero total. Quando ela vai ter uma conversa com a mãe fala, e ela, o que eu faço? Ela falou, minha filha, se você não sabe as respostas, você sabe onde fazer a pergunta. E indica um terreiro para ela. E elas sempre foram do candomblé. A mãe criou ela dentro dessa liturgia. E ela vai lá e faz uma consulta com o seu Zé das Ervas, Caboclo das Ervas. Né? E ele fala, quem é de axé sabe esperar, vai vir coisa boa. Passa um tempinho, ela é chamada para fazer uma apresentação em Angola. Nossa. E é um sucesso. Volta de lá, super revigorada, e recebe um convite para uma gravadora nacional, que topa fazer... Nacional, né? Nacional, que topa fazer o projeto dela. O projeto dela. E aí tá tudo certo. E ela... Emplaca. E ela promete ao seu Zé... entendi. Que a cada disco, na última faixa, ela vai fazer uma homenagem a um orixá. E começa. E quando ela grava o primeiro, ela ganha o primeiro disco de ouro, de prata. Ela já é um sucesso, que é coisa de disco. De lá para cá... É muito sério de isso, lá né? para cá, todos os discos dela, a última faixa é dedicada a um dos orixás. Olha, prometeu, tem que cumprir. Aí a gente pegou essa premissa e abre o espetáculo com essas histórias. Então, a cada momento, ligado à vida dela, ou ao momento dela, você tem um orixá contando, ou um dos atores contando uma passagem de um orixá que correlata-se à vida da Alessi. Entendi. Então, assim, independente de conhecer Alessi Brandão ou não, a peça tá ali.
A peça está ali. Independente de conhecer saber quem foi, orixás né? ou não, a peça está ali. A peça conta a história. Porque a peça conta a história por si só. Porque eu acho que esse é o grande barato, esse é o grande desafio de quando você faz uma peça biográfica, seja ela musical ou mesmo textual. Bom, somente, no caso misturado. no caso misturado, onde você tem que o espetáculo, eu sempre penso, nunca pode se pretender ser maior do que o biografado. Ah, sim. Porque Ainda mais o biografado vivo, né? Ainda mais o biografado vivo. Aparecendo lá do nada. Porque tem espetáculo que você vai ver a biografia de fulano ou de fulana de tal, e aí o diretor, a produção fez tanta coisa que você sai de lá e fala assim, mas e aí? É sobre quem mesmo? É sobre quê mesmo que eu vi? Não pode. Eu acho que não pode. Porque é sempre uma homenagem a essa personalidade, e aí é uma certa obrigatoriedade nossa passar o máximo de informação crível e possível dentro daquele espaço de tempo. Muito e a legal, pessoa tem que sair de lá plena disso e motivada a conhecer mais, porque 1h30, 2 horas, 3 horas... Ô, Pilar, nós estamos tendo uma aula aqui de teatro, não? Foi uma aula aqui de teatro que a gente teve agora? É só uma adendo, né? Um pensamento não, porque assim, velho. realmente você falou uma coisa agora que é importantíssimo, né? Diretores e produtores querem aparecer demais e acaba ofuscando o principal, né? O tema principal. Que é aquele tema que ele pegou para homenagear. Né? Muito maluco isso, né? Muito maluco, Ele pega para homenagear, mas se auto-homenageia. Né? É como se você pegasse uma peça para falar do racismo e ficasse o tempo todo se colocando ali, dizendo, mas eu não sou racista. Eu tenho até amigos meus. E aí não entra no tema. Aí você fala, peraí, então para que você fez? Que boa peça. Onde é que está essa peça? Como é que o pessoal faz? Hoje a gente está no Teatro João Caetano. João Caetano. Ficamos lá até o dia 29 de abril. Nossa, então tem tempo. Bom, 29 de abril agora. Então tem que ser rápido. A gente fica sexta e sábado, sempre. Depois a gente segue para fazer uma turnê pelo interior do estado. Boa. Do Rio de Janeiro, são 10 apresentações, 10 cidades. Depois a gente tem uma ida para São Paulo, fazer lá um espaço cultural ali na Avenida Paulista. Que bom. E, dependendo de como for o resultado, que está indo muito bem no João Caetano, a gente volta para uma outra temporada em setembro aqui no Rio de Janeiro. Aí eu volto aqui Aí não sei, você está convidado. Vamos trazer Leci também. Vamos trazer Leci. Já pensou, hein? Meu Deus do céu. Aí quem vai tremer sou eu, né? Pilar. Eu fui à Rádio Tupi, e aí, a concorrente, e ela entrou. Não é a concorrente. E ela entrou. Só temos amigos na Tupi. E ela entrou. Pelo telefone. Uau! Foi bacana. Aí também. Deixa eu perguntar. A sua memória afetiva com a Casa de Cultura Laura Alvim? Toda. Acho que poderia ser a primeira pergunta. Porque talvez eu faça aqui, em 1994, o meu primeiro espetáculo tido como profissional. Olha. Eu fiz Unirio, me formei na Unirio. Ingressei na Unirio para a direção teatral em 84. Nossa. E em 87, 88, antes de me formar, eu saí para ir fazer televisão. Hoje eu sou diretor de televisão. Acabei de dirigir uma primeira novela para o streaming, que foi Todas as Flores, que é um sucesso absurdo, lá no Globoplay. Sim, foi só para o streaming. Foi só para o streaming, uma experiência para o streaming que deu muito certo. Vai virar um case. Com certeza. Mas em 1994, eu meio televisão e teatro, eu sempre trabalhei dessa forma. O Teatro Experimental do Negro, do Abdias do Nascimento, fazia 50 anos, me parece. Ótimo. Naquela época. E aí eu resolvi com alguns atores negros, que é sempre uma questão minha, atores e atrizes pretos, sempre que eu produzo, eu sigo essa temática, eu protagonizo. Então nessa época a gente começou a fazer umas leituras em homenagem ao TEM, em peças que o Abdias dirigiu, peças que foram escritas para o TEM, peças que o Nelson escreveu para o TEM. E aí disso saiu um projeto. E nós viemos fazer aqui na Casa de Cultura de Laura Alvim. Estreamos aqui. Que bom, hein? Doroteia, uma peça que o Nelson escreveu, que o TEM não montou, mas que a gente montou com um elenco feminino, que é proposto pelo Nelson, inteiramente preto. E aí fizemos aqui uma temporada. Que legal. Em 1994. Tá bonita a casa, né? A casa está linda, a casa sempre foi muito linda, sempre foi um lugar muito agradável. Eu me lembro que foi muito bem.
E aí faço aqui depois também, é sempre com memória afetiva. Eu venci um câncer, tá tudo certo, Uhul. mas assim que eu tinha acabado de operar, eu vim dirigir uma outra peça, que foi uma remontagem do... Oh, meu Deus! Essa até foi um fracasso aqui na Casa de Cultura de Laura E Alvim. mesmo assim é uma memória afetiva. Não, é sempre uma memória. Sempre, né? Sempre uma memória. Porque é aquilo, não Claro. importa sucesso ou fracasso. Não, claro. Importa a gente estar labutando. Tá fazendo. Tá fazendo. É. E importa, assim, o que fica de afeto não são as paredes, não é o palco, mas é tudo isso misturado às pessoas que estavam aqui. Então eu levei daqui alguns amigos até hoje, por exemplo. Bom. Na época era administrador aqui, o Marcos Edom, que por um acaso hoje é administrador João Caetano. Olha isso. E aí a nossa ligação ficou para sempre. Fica para sempre. Isso, que bom. E agora, recentemente, ano passado, eu fiz um outro grande sucesso aqui na casa, que foi Mãe de Santo, um monólogo com a interpretação da Vilma Mello. Então você vê que nesse período todo, a casa... Confunde a tua história também vem aqui. A casa me transpassa. A casa é minha casa. Me casa sua casa. Me casa sua casa. A casa são os filmes que eu vi, as peças que eu assisti. Legal. Entendeu? Poder ver alguns amigos fazer uma carreira brilhante aqui, como Danielzinho Rez, fazer a companhia de Laura. Então, a casa é fundamental hoje para a história do teatro do Rio de Janeiro, para a história das artes do Rio de Janeiro. Se todos fossem iguais a você, eu cantaria em homenagem ao Tom Jobim, em homenagem ao sobrenome do Rui Jobim. Ao meu sobrenome. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado a você, Pilar, pelo seu tempo, pela sua história e pela aula que a gente teve hoje aqui. Obrigado. Um grande abraço. Obrigado, sucesso. Dê, por favor, um beijo em Leci. Dou um beijo em Leci. Espero todos vocês lá. Corram para ver. Beijo grande. Obrigado.